Amados, a paz do Senhor. Hoje vamos tratar da nossa lição 3 e 4 do livro da Etade, a história eclesiástica. Hoje nós vamos falar sobre o perigo das heresias e vamos também falar da igreja ali já no finalzinho da Idade Média, né? Naquele período ali pré-reforma. Então hoje, meus irmãos, nós vamos já iniciar já abordando o tema, né, heresias. As heresias, amados, elas também foram, né, uma forma de perseguição contra a igreja, talvez até a tentativa mais destruidora, vamos dizer assim, para tentar realmente barrar a pregação do evangelho. Essa tentativa vai trazer muitos danos, né, para a genuína doutrina cristã, e infelizmente alguma dessas doutrinas espúrias que eram pregadas ali nos primórdios da igreja, começaram a surgir ali nos primórdios da igreja, infelizmente muitas delas até hoje ainda permanecem no nosso meio, como nós vamos ver no decorrer aqui da gravação. Pois bem, amados, o que é uma heresia? A heresia, ela é assim uma forma sinuosa de desvirtuar uma verdade. E quando eu falo assim, forma sinuosa, assim mesmo de cobra, né, de serpente, porque a primeira heresia, ela foi pregada ali no Éden, para o primeiro casal ali. A primeira heresia foi distorcer, né, distorcer aquilo que Deus falou para aquele primeiro casal, a serpente vem e distorce. Porque vamos aqui, amados, pontuar o seguinte: uma heresia, ela não está doida de chegar, por exemplo, com esse controle aqui de TV e dizer que isso aqui é uma galinha. Está doida, né? Porque logo de cara todo mundo vai perceber que isso aqui não é uma galinha. Então, o que a heresia faz, né? Os heréticos fazem? Via de regra, eles pegam uma verdade, né, algo ali aceitável, e no meio daquela verdade ali, eles põem uns venenozinhos ali. Então, se você não prestar assim, bem atenção, né, é como se fosse assim, ele tentar se metamorfosear e confundir a pessoa, porque parece que aquilo ali é o ambiente ali, e de repente você vê, por exemplo, sei lá, uma cobra, um gafanhoto, outro animal, eles têm a capacidade assim de parecer que são parte ali do ambiente ali, da paisagem, e quando você se espanta que não, você não percebe que ele estava ali. Então, assim é a heresia. Ela vem, geralmente, assim, os heréticos, eles têm, assim, uma conversa, assim, bonita, eles têm uma conversa mansa. Sabe aquele lá de falar como cordeiro e agir como lobo, como Jesus falou, né? Uma Bíblia ali nos orienta. Então eles são assim muito educados, muito polidos, né? Então nós devemos verificar no meio dessa conversa, e sempre eles vão chegar para você falando algo que eles sabem que você acata, né? Ele chega falando da obra maravilhosa, por exemplo, ele chega falando da obra maravilhosa de Jesus, da salvação em Jesus, né? Aí lá pro meio ali da conversa ali, vocês vão ver ele sempre citando Jesus como uma criatura, né? O ser mais maravilhoso que foi criado por Deus, coisas assim. Então, a heresia, o perigo da heresia é esse, porque a heresia, ela costuma vir embrulhada assim num pacote para parecer ser o que ela não é. Amém, meus amados? Então, o evangelho já nos primórdios dele começou a ser atacado por essas correntes heréticas, né? Como nós vamos verificar. A esse respeito, amados, lá em Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 18, Deus nos orienta que nós sejamos cautelosos, né? Que sejamos simples, sim, como as pombas, mas assim prudentes como as serpentes, para que a gente não venha se deixar enganar por belos discursos, por palavras articuladas, por pessoas que falam assim, como
assim, uma sedazinha, a palavra dela é sedosa, né? Cuidado, cuidado, porque via de regra, junto com esse suposto remédio, né, esse esclarecimento, junto com isso aí costuma vir ali uma dosezinha letal de veneno. Amém, irmãos? Então, Mateus 10, né, no versículo, como eu mencionei aqui, Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 18, Jesus disse o seguinte, né, em relação àqueles apóstolos que estavam saindo ali para levar a palavra, né, uma espécie de missão ali, no período ali já de Jesus Cristo, antes que Jesus Cristo fosse crucificado. Então, ele envia ali os 12, né, ele vai enviar os 12, vai enviar mais pessoas, vai enviar ali cerca de 70 pessoas para fazer esse primeiro apanhado ali e levar a palavra de Deus ali para aqueles povos ali circunvizinhos, né? Então ele vai e diz assim, Jesus diz assim, né? Agora envio-vos como ovelha para o meio de lobos. Sejais cautelosos como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens. Levava-os aos tribunais, quer dizer, iam prender, né, os missionários, e açoitar-vos nas suas sinagogas, iam bater nos missionários, né, açoitá-los ali, conduzir-vos diante de governadores e reis, ou seja, aqueles missionários seriam levados à presença de grandes autoridades, né, de altas autoridades, por minha causa, ou seja, por a causa de Jesus, pelo evangelho que Jesus pregava, para darem testemunho dele, né, a eles, aos gentios. Ou seja, a obra de Deus, ao sair ali de Jerusalém, ali daquele reduto de judeus, quando os judeus soubessem, né, que essa palavra estava sendo levada para pessoas ali gentias, né, os chamados gentios, os judeus não teriam não teriam uma aprovação dessa conduta e eles iam realmente açoitar, eles iam realmente atacar e perseguir ali os cristãos. Então, vamos dizer assim, amados, essa toada, né, ela já estava cantada desde os primórdios ali, mesmo antes do dia de Pentecostes, né, quando a igreja é instituída, Jesus já tinha alertado a esse respeito. Pois bem, como Jesus falou, primeiro, ali ia acontecer a perseguição dentro das sinagogas, né? Os irmãos estão lembrados que sempre que, por exemplo, Paulo chegava num lugar, ele primeiro ia numa sinagoga, porque primeiro ele começava pelos judeus, né? Primeiro os judeus, depois Samaria e depois até os confins da terra. Pois bem, então o próprio apóstolo Paulo e outros, né, missionários ali, geralmente a perseguição começava ali pela sinagoga, né? Depois, amados, essa perseguição ela vai se estender, por exemplo, gentios passaram também a perseguir os missionários. Nós vamos lembrar ali em Éfeso, né? A questão da Diana lá, dos comerciantes que vendiam medalhinhas dela, quando soube que o apóstolo Paulo estava pregando um poder de um Deus, né, supremo, e de uma certa forma aquilo podia desmoralizar a Diana dos Efésios. Então houve ali um grande levante, né, contra os missionários ali. Nós lembramos também do episódio lá de Filipos, quando o apóstolo Paulo liberta aquela pitonisa lá, que adivinhava e dava grande lucro ali para os seus donos, quando ele ataca, quando ele ataca esse ensinamento espúrio, né? Esse ensinamento idólatra, ele é preso, né? Tem um episódio lá de Filipos, do terremoto lá, Paulo e Silas, que os irmãos lembram muito bem. Amados, além disso, né, teve o ataque às igrejas, no sentido de o apóstolo Paulo, por exemplo, chegava numa região, ali ele abria uma igreja, deixava ali uma comunidade estabelecida, pregava o evangelho da graça, pregava a salvação unicamente por Jesus. Bem, o apóstolo Paulo não dava as costas, já tinha um grupo lá de judaizantes, chegava lá e dizia, não é nada disso. Não existe salvação se você primeiro não virar um judeu. Ou você faz a circuncisão primeiro, ou você pode esquecer que você está fora do povo de Deus. Então, amados, tinha também um ataque, né, desses judaizantes. Posteriormente, nós vamos ver, amados, que aí vai entrar a questão agora do Estado. O Estado vai entrar como perseguidor também, porque até então o Estado não perseguia ali a igreja, mas na figura ali de Nero, naquele episódio que botou fogo em Roma, culpou os cristãos, crucificou, jogou os cristãos às feras. Aí, a partir disso aí, amados, virou moda. Virou moda imperador atacar cristão e atacar a igreja.
nós vamos ver que todos os imperadores que vão vir ali, e alguns em maior grau, poucos em menor grau, a maioria em grau altíssimo de perseguição. Por exemplo, a gente pode mencionar o imperador Domiciano, né? Logo após ali a destruição de Jerusalém, vem o imperador Domiciano, e é esse que vai jogar, segundo a tradição, ele teria jogado o apóstolo João dentro de um tambor de óleo quente, de óleo fervendo, e o apóstolo João teria saído de lá ileso. Então, por conta disso, ele manda exilar o apóstolo João lá em Patmos, né? Lá em Patmos, o apóstolo João vai ter a visão, né? E vai escrever ali o livro do Apocalipse. Amados, logo depois vem um outro imperador. Eu estou aqui pulando, não estou citando todos não, né? Estou citando só alguns. Um chamado Marco Aurélio, que esse foi assim um tremendo perseguidor ali dos cristãos, dos apologistas, aqueles que defendiam a igreja. Nós podemos citar, por exemplo, Justino, que foi martirizado ali a mando de Marco Aurélio. Mas depois vem Diocleciano. Esse homem era assim, um fervor que ele tinha, um homem assim usado pelo demônio para ter aquele fervor todo, para querer destruir, ele queria varrer o cristianismo do mapa, né? Por 10 anos esse homem persegue implacavelmente a igreja, né? Esse imperador Diocleciano. Posso também citar um pouco anterior, Sétimo Severo, que foi outro imperador romano, ali para o ano de 190, 211 da nossa era. Esse homem foi tão terrível que ele tem um episódio que ele pegou uma senhora, né, uma mulher rica. Essa mulher tinha adotado uma escrava, né? E porque de uma certa forma, amados, às vezes paira, né, por sobre a igreja, que os cristãos eles eram favoráveis à escravidão. Nunca foram favoráveis à escravidão. Muito pelo contrário, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo, naquela carta ali que ele manda para aquele senhor de escravo, devolvendo aquele escravo fugitivo, ele devolve o escravo e diz assim: olha, trata ele bem, porque ele é o teu servo, ele é o teu irmão. Ele, antes de ser teu servo, ele é teu irmão. Então, assim, não tem essa história de que a igreja era conivente com a escravidão, não. A igreja pregava, sim, a igualdade entre todas as pessoas, a ponto de dizer que não existia judeu, não existia grego, não existia rico, não existia pobre, não tinha mulher, não tinha homem, porque todos eram um em Cristo. Essa era a pregação do evangelho, essa era a pregação da doutrina bíblica. A Bíblia, amados, nunca foi conivente com escravidão, muito pelo contrário. E aí, amados, interessante que quanto mais esses cristãos eram mortos, eram perseguidos, eram estralhaçados por fera, eram queimados vivos, o sangue que esses cristãos derramavam era como uma espécie de semente que ia frutificando por sobre a terra, e a mensagem do evangelho ia se espalhando cada vez mais e mais. Amados, quando, né, digamos assim, quando o diabo viu que o tiro aí estava saindo pela culatra, ou seja, quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja crescia, o diabo vai atacar por outro flanco. Qual seria esse flanco? E agora nós vamos entrar, as heresias. E por que, amados, que as heresias eram tão perigosas? Porque, via de regra, o herege, ele é alguém de dentro. Geralmente é um pastor, é um pregador, é um teólogo, é alguém ali da área, é um professor, né? Então, era alguém ali que, de uma certa forma, gozava de uma certa credibilidade, e aí isso facilitava, né, que a palavra dele tivesse, assim, uma aceitação mais fácil, né? Então, amados, começa esse período aí de heresias, né? Surgiram várias heresias, nós vamos citar algumas aqui, mas eu já quero adiantar um fator. Eu estou falando para vocês que os imperadores sempre estavam ali perseguindo a igreja e a igreja crescendo. Mas lá para o século IV, né, da nossa era, vai acontecer algo que aparentemente era uma coisa muito boa, mas na verdade, amados, foi uma desgraça. Né? Foi uma desgraça para a doutrina ali, aquela doutrina pura dos apóstolos. Um imperador se converte, né? Eu estou falando aqui de Constantino. Ele se converteu, porque na verdade, de convertido ele não tinha nada. Para ele, amados, se juntar ali com os cristãos foi uma estratégia política, né? Para ter apoio, para que ele ganhasse lá uma disputa, porque tinha outros, né? Querendo o cargo ali de imperador, já que
o império ali não era algo assim que passava de pai para filho, né? Outras pessoas podiam, a qualquer momento ali, suceder o imperador. Então, quando chegou esse período aí, no século IV, mais ou menos no ano 300, por aí assim, é, Constantino estava disputando ali o cargo de imperador com outros, né, pelo menos mais dois. Então ele vai se juntar com os cristãos. Eles viram que os cristãos ali tinha uma grande, vamos dizer assim, credibilidade ali junto ao povo, tudo porque eram umas pessoas que tinham um padrão moral bem mais elevado, né, do que eles. Então, ele vai se juntar com os cristãos, eles vão sim conseguir vencer esses outros oponentes, e aí Constantino virou imperador romano, e aí Constantino, o que é que ele vai fazer? Ele, ele vai obrigar, né? Primeiro que ele vai oferecer facilidades ali para quem se convertesse, e para quem não se convertesse, ele obrigava mesmo a pessoa a se converter, de modo que de uma hora para outra o cristianismo assim cresceu, né? Cresceu exponencialmente, porque todo mundo queria ser cristão. Quem era doido de não querer ser, né? Se o próprio imperador era cristão, quem era doido para dizer que não era? Pois bem, a igreja vai inchar, na verdade houve um inchamento ali, e aí nós verificamos que a igreja vai perder muito da sua pureza doutrinária, da sua pureza espiritual e da sua pureza moral. Voltando aqui um pouquinho, amados, voltando aqui um pouco, para falar das heresias, eu quero mencionar para os irmãos, vou voltar aqui um pouco no tempo, porque essa heresia que eu vou falar aqui, quando ela surgiu, o apóstolo João ainda era vivo, né? O João do lado do Apocalipse ainda era vivo. Qual foi, assim, a primeira, se não foi a primeira, mas pelo menos a que está registrada assim, foi essa, né? O gnosticismo. E o que era ali o gnosticismo? O gnosticismo, amados, essencialmente, ele dizia que a matéria era má, né? Ou seja, a matéria era má. E você descobrir isso, né? Se você chegasse a esse conhecimento de entender que a matéria era má, então você seria salvo por esse conhecimento, né? Então, o gnosticismo, ora, ele pendia ali para uma libertinagem total, ora ele pendia para um ascetismo, os epicureus e os estoicos, eles estavam mais ou menos inseridos ali nesse contexto ali dos gnósticos, né? O gnosticismo, de uma certa forma, ele amealhava várias doutrinas, inclusive as dos epicuristas e dos estoicos. E o que mais esse gnosticismo ele ensinava? Ele dizia o seguinte, que sendo a matéria má, um Deus bom não podia ter criado essa matéria, não podia ter criado o mundo. Então ele dizia que um Deus mau, chamado Demiurgo, uma coisa assim, me lembro, mas parece que o nome era esse, Demiurgo, teria criado o universo, né? Porque tudo que era matéria era coisa terrível, e um Deus bom jamais criaria algo ruim, né? Que seria a matéria. Pois bem, em relação a Cristo, ele dizia, olha, ele não teve um corpo. Na verdade, ele era um fantasma. Vocês que achavam que estavam vendo Jesus, mas vocês não estavam vendo ele, aquilo era só uma ilusão. Ele não tinha um corpo, ele não era matéria. Então, dentro dessa toada aí, ele dizia que o que era salvação? Perguntasse para ele, o que é a pessoa se salvar? Ele disse, olha, se salvar é se livrar desse corpo. Então, mas por conta disso, por exemplo, os libertinos lá bebiam cachaça, sabe, farriava, tudo que dizia assim, ó, isso aqui leva para a morte, eles faziam, porque para ele, quanto mais morresse mais cedo, para eles era uma, vamos dizer assim, era um ganho, já que o intuito era realmente se livrar do corpo, né? Isso tinha também, amados, uma certa pitada, acho que nem pitada, de uma certa forma tinha ali uma base naquele dualismo platônico, né? Vocês estão lembrados que Platão falava do mundo das ideias e do mundo material, diferenciava os dois? Vocês estão lembrados lá daquela doutrina, da doutrina de Platão? O platonismo tem muito, de uma certa forma, inspirou muito esse movimento gnosticista, porque o Platão, né, o platonismo, ele era 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Amados, há quem diga também, né, que esse gnosticismo teria sido trazido ali para a comunidade hebraica, ali para o povo judeu, por intermédio de Simão, aquele mágico lá de Atos capítulo 8. Vocês estão lembrados dele?
aquele lá que queria comprar o dom do Espírito Santo, porque ele fazia muita feitiçaria ali naquela região da Samaria, ele impressionava o povo ali com magia, com truque, né? E a ponto de muitos samaritanos ali acharem que ele era divino, e até o chamavam ele, né? Ele tinha um apelido lá, que ele era o homem de um grande poder. Amados, mas nós sabemos que quando Filipe, né, chegou pregando o evangelho, os samaritanos creram realmente ali em Jesus, e Simão também creu, né? Simão, ali ele creu e foi batizado. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 13. Irmão, só que a gente sabe que quando posteriormente ele quis comprar, né, o dom do Espírito Santo, após ali ser repreendido duramente, né, por Pedro, Simão, ele não se arrepende. Vocês verificam ali que ele pediu que os irmãos ali orassem por ele, para que ele não sofresse assim condenação. Mas assim, se arrepender, a gente vê que ali não houve assim um arrependimento, não, né? Ele foi com medo das consequências, mas compungiu o próprio coração para dizer: eu não faço mais isso. Realmente o texto bíblico ali não nos leva a crer que realmente houve um arrependimento sincero por parte de Simão, não. Então, talvez, né? Talvez essa teoria de que tenha sido Simão o mágico que implementou ali no meio judaico o gnosticismo, talvez faça algum sentido, sim. Amém, irmãos? Vamos mais agora para outro tipo aqui de heresia, né? Que tinha muito naquele tempo. A outra heresia, amados, foi outra chamada de o marcionismo, né? Marcionismo, ele vem de Marcião, né? Um sujeito ali que viveu mais ou menos no ano 139 da nossa era. Esse Marcião, amados, ele fazia parte ali da comunidade eclesiástica, né? Num primeiro momento ali, aqueles pais da igreja ali chegaram até a pensar em fazer bispo, né? Botaram ali em Roma, mas aí eles começaram a observar que os ensinos de Marcião estavam assim estranhos, né? Aqueles primeiros pais da igreja começaram a observar que o ensino dele ali estava meio estranho. Então, por conta disso, Marcião, ele é excluído. Quando ele foi excluído, amados, como sempre, né? O que acontece quando um sujeito, assim, com um conhecimento mais ou menos assim, grande, né, a respeito das escrituras, um conhecimento assim, mais abrangente, o que uma pessoa dessa faz, né, sempre que é excluído, por exemplo, de um ministério? Ele vai fundar o seu próprio ministério. Então, foi o que Marcião fez. Ele vai criar ali uma doutrina que ele era contra, né? Ele era contra o mundo material. Olha aí algo do gnosticismo também já ali implementado ali na cabeça dele, né? Então, ele era contra o mundo material e era contra o judaísmo, né? Então, ele também, assim, conforme o que o gnosticismo ensinava, ele também dizia que o mundo tinha, assim, tipo dois deuses. Um Deus que fez esse mundo, né, que era um Deus mau, né? E tinha um outro Deus bom, que era Jesus. Se bem que o gnosticismo não falava nesses dois deuses, não. Falava só que um Deus mau tinha criado a matéria, né? Mas Marcião, ele admitiu o seguinte, que tinha dois deuses, né? Um Deus ali do Antigo Testamento que criou o mundo, esse Deus era um Deus mau, e tinha um Deus bom, que era Jesus. Depois, irmãos, ele vai mudar um pouco esse pensamento dele, ele chega a dizer que o Deus do Antigo Testamento, o Criador do Universo, ele não era assim totalmente mau, mas era um Deus fraco, né? Daí a pouco ele diz que o Deus do Antigo Testamento vai entrar em luta com o Deus do Novo Testamento, ou seja, Jeová e Jesus Cristo vão entrar em luta. Nesse caso aí, Jesus Cristo teria sido crucificado porque o Deus do Antigo Testamento queria se vingar do Deus do Novo Testamento. Então, irmãos, todos esses ensinos assim, meio doidos, né, meio sem sentido, faz com que no ano de 144 ele seja aí expulso mesmo, ele vai ser expulso da comunidade, e quando ele é expulso da comunidade ali cristã, ele vai pegar o Novo Testamento, vai fazer uma compilação ali, pegar só aqueles versículos lá, aquelas partes que interessavam ele, e ele vai compilar e vai fazer uma espécie de Bíblia para ele, né? E interessante que a gente deve ainda informar
que Marcião, ele negava a encarnação de Cristo. Sabe por quê? Ora, se o Deus que fez o mundo, a matéria, era um Deus mau, então a matéria era má. E sendo Jesus bom, ele não podia ter encarnado, porque se ele encarnasse, ele não era um Deus bom. Olha que doidice, né? Continuando aqui. Amados, os irmãos estão verificando que o ponto aqui principal das heresias, né? Aqui não, sempre, né? Sempre que alguém vai criar uma heresia, uma heresia criada, essa heresia, ela, via de regra, ela vai centralizar na pessoa de Jesus. Os irmãos estão lembrados daquela pergunta lá de Mateus 16, versículo 13, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus perguntando, né? Naquele tempo já tinha, né? Já tinha distorções nesse sentido. Uns diziam que Jesus era Moisés, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era João Batista. Então, assim, amados, essa heresia ela já permeava até bem antes, né? Em relação à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Amados, vou fazer aqui um pequeno intervalo, mas eu volto já, já, já. Amados, voltando aqui, né? Do nosso rápido intervalo. Vamos voltar aos tipos de heresias em cima da pessoa de Jesus Cristo. Amados, uma das heresias daquela época, né, ficou sendo conhecida como ebionismo. Esse ebionismo, esse né, biológico, o que o ebionismo dizia? Que Jesus tinha sido um mero homem. Um homem como outro qualquer. Tinha outro tipo... tinha outra corrente ali, herética, que dizia o seguinte, que Jesus, ele tinha sido um mero homem até o batismo, porque aí quando ele se batizou, aí sim ele adquiriu a porção divina. Esse grupo, amados, eram os do serintianismo, né? Serintianismo. Era esse grupo que defendia essa heresia. Tinha também o docetismo, né? Que ele dizia que Jesus era um fantasma, né? Ou seja, aquela mesma corrente lá do gnosticismo, né? Jesus era um fantasma, não tinha carne ele não. Você achava que estava vendo ele, mas não estava vendo. Tinha também, amados, o arianismo, né? O arianismo dizia o seguinte, que Jesus era uma criatura. Tudo bem que era o mais elevado dos seres que tinha sido criado, mas uma criatura. Cuidado, eu quero que os irmãos gravem essa corrente aí, arianismo, porque esse arianismo, amados, ele permaneceu e ele continua no nosso meio até hoje, né? Provavelmente você conhece, sim, um ariano, que ele já tem até vindo na tua porta te entregar um panfletinho. Daqui a pouco eu vou dizer quem são esses arianos, né? Tinha também, amados, o outro, né? O outro lá, a corrente apolinarianista, né? Que dizia o seguinte, que em Deus não tinha nada de homem. Ele era, vamos dizer assim, ele não era 100% Deus e 100% homem, não. Ele era 200% Deus. Não tinha parte humana nenhuma em Jesus. Ou seja, esse aí já era extrapolado para o outro lado, né? Tinha também a outra corrente, né? O eutiquianismo, que dizia o seguinte, que Jesus era como se fosse assim uma gangorra, né? Uma parte era homem, uma parte era Deus. A parte que era Deus era um pouquinho mais elevada, mas não no sentido de dizer que ele era Deus na mesma substância do Pai. Ele era um pouquinho mais humano, mas Deus ele não era, não. Isso era o que o eutiquianismo, né, o da gangorra aí, pregava. Amados, eu vou voltar aqui um pouquinho, né, dessas correntes heréticas, para falar do arianismo, né? Como eu disse, essa corrente ela está no nosso meio até hoje, né? Um agente ali do arianismo, amado, certamente já bateu na sua porta, né, tentando lhe convencer disso. Quem são esses, amados? São os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová é uma corrente ideológica descendente, né, do arianismo, né, daquela época. Então, vamos falar aqui um pouco sobre Ário, né, que foi o sujeito que trouxe essa corrente espúria, né, por meio da igreja. Ário, amados, ele era um bispo, né? Ele era um bispo ali em Alexandria, né? Na África, em Alexandria, e ele acreditava, ele não acreditava, amados, na divindade de Jesus, né? Então, só voltando um pouquinho aqui, amados, não é que Ário, o bispo de Alexandria, na verdade, era Alexandre, né? O bispo de Alexandria era Alexandre. Então, Alexandre, ele acreditava
que Jesus, ele era da mesma substância que o Pai. Ele acreditava como nós acreditamos hoje, né? Então, Alexandre, que era o bispo lá de Alexandria, porque Ário vai vir a se tornar bispo depois, mas não é agora, não. Vamos aqui traçar uma sequência para a gente não se confundir, né? Era o ano de 320, Alexandre era bispo em Alexandria, e Alexandre acreditava que Jesus era da mesma substância que o Pai. Só que Alexandre tinha lá com ele um presbítero. E esse presbítero discordava dessa visão de Alexandre. E esse presbítero era Ário, né? Ário. Ele já era bem idoso, né, Ário? E Ário, amados, ele tinha vindo aqui da escola, né, de Antioquia. Naquele passado, depois a gente vai entrar nesse assunto, havia duas escolas de pensamento muito importantes ali, que era a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né? Então, Ário, ele tinha feito a formação dele teológica na escola de Antioquia, né? Que ficava ali na região da Síria. Só que, posteriormente, ele vai ali para a África, né? Naquela região ali de Alexandria, na África, e ali ele vai trabalhar com o bispo Alexandre. Pois bem, aí começou, amados, essa divisão lá dentro. Ário dizia que Jesus não era Deus, Alexandre dizia que era. Então, o que fizeram? Eles convocaram ali um sínodo, né? Ou seja, o conselho de igrejas ali do Oriente, né, vai se juntar, e ali, amados, naquele concílio, o concílio não vai dar razão a Ário, vai dar razão para Alexandre. Quando Ário viu que tinha perdido a questão, ele vai recorrer a um bispo lá da escola de Antioquia. O bispo é Eusébio de Nicomédia, uma pessoa assim de muita expressão, assim, de muita credibilidade. Então ele vai chegar nesse antigo professor dele lá e vai levar a questão. E esse bispo lá de Antioquia, esse Eusébio de Nicomédia, ele vai abraçar a questão de Ário. Ele vai defender que, no caso, o pupilo dele lá tinha razão, né? Então, o que acontece? Começa, irmãos, essa confusão ali muito grande, né, em Alexandria, e aí, por conta de Ário começar a desautorizar, Ário como presbítero, começou a desautorizar os ensinos de Alexandre, ali em Alexandria, Alexandre defende que Ário seja excomungado, né, a excomunhão de Ário. E Eusébio, né, esse Eusébio lá de Antioquia, se pôs contra essa excomunhão. Então, amados, o que acontece? Aí a coisa vai, e aí chega ao conhecimento ali de Constantino, né, o imperador. Aí, amados, Constantino, no primeiro momento, ele quer botar panos quentes, né, dizer assim, olha, isso é questão sem proveito, deixa isso para lá. Só que não deixaram, não, a coisa continuou. Pois bem, a coisa foi, por fim, Constantino vai ali reunir um concílio, vai convocar um concílio chamado Concílio de Nicéia, né? E esse Concílio de Nicéia, amados, foi dividido assim em três grupos, né? Os bispos que vão se juntar ali, todos aqueles componentes ali para defender ou atacar aquela questão, vai se dividir ali em três grupos, né? Fossem três partidos, né? Tinha um partido pequeno ali, liderado por Eusébio, né, de Nicomédia, que era radicalmente ariano. Eram os que diziam, ó, Jesus é uma criatura, não tem nada de Deus, é uma criatura. Tinha outro também, amado, também pequeno, né, liderado por Alexandre, que era o bispo de Alexandria, que era pró Jesus Deus, né, era pró a causa de Jesus ter a mesma substância do Pai. E tinha, amados, ali o chamado centrão, né? O centrão ali era a maioria, né? Mas muitos ali não sabiam nem nada do assunto, eram pouco versados ali no assunto, que eram liderados ali por outro Eusébio, que era o Eusébio de Cesareia. Era o grupo que estava ali meio no meio, porque foi chamado, o imperador chamou, tinha que ir, mas aí não sabia nem muito bem por que estavam lá, né? Então, o que aconteceu no concílio de Nicéia? O concílio vai ratificar, né, a excomunhão de Ário, né? E aí, desse concílio, vai sair também, amados, uma declaração de fé, o chamado Credo de Nicéia. Pois bem, só que acabou a história aí? Acabou não. Vai haver reações. Os que perderam não vão se convencer, né? Então, amados, o que aconteceu? Ali em Alexandria, Alexandre vai morrer,
né? Morre, já o bispo de Alexandria vai morrer, esse que era pró-divindade de Jesus, e quando ele morre, ele tinha ali um secretário particular dele chamado Atanásio, né? O Alexandre vai morrer em 328. Então, o Alexandre era bispo, então seu secretário particular, que era Atanásio, vai virar bispo no lugar de Alexandre. E aí, amados, Atanásio vai realmente atanasar, como diz o outro, a vida ali dos arianos. Quando Constantino, amados, ratifica a excomunhão de Ário, Ário foi deportado, né? Ário vai sair daquela região. Só que o bispo, amados, lá de Antioquia, continua defendendo, né, Ário, contra as afirmações ali de Atanásio. Porque, na verdade, o bispo ali de Antioquia, ele queria que Ário, né, tomasse o lugar ali de Atanásio e virasse bispo em Alexandria. Aí, o que acontece? Ário, amados, vai pedir tipo uma reconsideração ali para o imperador. Então, Ário faz um credo, evitando, assim, polemizar, né, aquelas questões polêmicas que ele não vai mais mencionar ali. Então, o intuito dele era que Constantino acatasse aquele credo. Porque se Constantino acatasse aquele credo, era o primeiro passo, né, para que Ário voltasse, né, para a comunhão da igreja. O Constantino, amados, que não sabia de nada, né, de cristianismo, como eu falei, Constantino entrou aí como cristão, né, por conta de uma conveniência política, não sabia nada da Bíblia nem de nada. Ele leu aquilo ali, achou legalzinho e acatou. Quando ele acatou aquilo ali, a consequência, ele mandou que Atanásio, né, desse o bispado, né, para Ário. Atanásio vai se recusar. Eu não vou entregar o bispado para ele. Então, amados, mas mesmo Atanásio se recusando, como era a ordem do imperador, né, o Atanásio, ele vai ser deposto assim mesmo, vão tirar o cargo dele, que era para dar para Ário. Aí, amados, nisso, a igreja de Alexandria, aqueles povos que eram favoráveis a Ário, vão preparar uma festa muito grande para conduzir Ário ali ao bispado de Alexandria, mas algo assim inesperado vai acontecer. Uma noite antes, né, de Ário virar bispo, né, lá em Alexandria, Ário morre, né? Isso era o ano de 336. Então, amados, dito isso tudo, vamos falar um pouquinho aqui de Constantino e o fim da Idade Média. Mas Constantino, ele vai morrer em 337, né? Nós temos essa data. Constantino, amado, sempre foi um homem que viveu ali sob o prisma político, né? Na verdade, ele não queria nada com a igreja, com doutrina, ele queria mesmo era o poder, né? E para Constantino, amados, era interessante que houvesse, né, uma só lei, né, uma só religião, uma só cidadania, e principalmente, né, que houvesse um só imperador, ou seja, que aquele ali fosse, o cargo dele ali não fosse ameaçado por mais ninguém, porque ele seria ali um monobloco, né, era isso que Constantino realmente queria. Então, amados, a igreja vai entrar ali numa das suas fases mais difíceis, por quê? Porque a igreja agora não era mais, amados, uma comunhão de santos, a igreja agora era uma força política, né? Ela virou realmente ali um braço político. É nessa época, amados, que o Papa vai se tornar senhor absoluto da igreja, né? Porque até então não havia essa coisa hierárquica de um ser maior do que o outro, né? Mas nessa época passou a ter, o Papa virou senhor absoluto da igreja. A igreja, amados, vira ali um só rebanho, né? Vira um rebanho só, mas porém sem pastor, não havia mais pastoreado, tinha um líder político, mas pastoreado não. A disputa política, amados, vão se tornar tão ferrenhas, né? Que no ano de 869, a igreja, né, a igreja católica, ela vai criar duas sedes. Duas sedes. Era o caminho para virar dois papas, mas por enquanto foi só duas sedes, né? Então, uma sede ficou em Roma e outra sede ficou em Constantinopla, que ficava ali na região do Império Romano do Oriente, né? E isso vai, essa cisma aí vai, até que chega o ano de 1054, os dois papas ali se rompem um com o outro, cada um excomunga o outro, e a igreja passa a ter dois papas, um no Ocidente, né, e o outro no Oriente. Mas a verdade, amados, que a gente não pode deixar de mencionar, que mesmo no meio da igreja corrompida, a igreja vendida para o Estado, a igreja que só queria saber de dinheiro mesmo, de poder, de volúpia, mas no meio, dentro daquela igreja ali, sim, tinha o remanescente fiéis, né?
pessoas que estavam ali trabalhando para libertar a igreja, né, das garras do poder que ela tinha se vendido. Então, nós vamos ver que homens santos ali vão começar a preparar veredas, né, pelas quais os movimentos reformistas haveriam de trilhar, libertando a igreja outra vez. Esses movimentos reformistas, amados, porque nós vamos nos certificar aqui, mencionar que a igreja estava muito grande, muito poderosa, mas ali era só fermento. Ali não tinha conversão, coisa nenhuma. A maioria ele era pagão. Continuaram com suas mesmas práticas pagãs, só pegaram os deuses pagãos e deram uma roupagem cristã, porque não podia falar em paganismo, porque era proibido, mas assim, na síntese ali, na questão, na essência, continua a mesma coisa. Para os irmãos terem uma ideia, vai ser mais ou menos nessa época que os crentes lá, né, os devotos, por exemplo, de Ísis, a grande mãe do Egito, devotos de outras divindades femininas, naquela região ali daquela região da África, na região ali do sul ali da Ásia, do sul da Ásia, vão pegar aquelas divindades femininas e vão transformá-la, por exemplo, em Maria. Né? Maria vai entrar no lugar dessas divindades femininas para, de uma certa forma, comportar esses pagãos que eram devotos dessas deusas. Então, e assim fizeram com todos os outros, com Pedro, com Paulo. Eles vão pegar, por exemplo, aqui só mencionando a missa do galo. O sacrifício, que a palavra missa significa sacrifício. Quem era o galo ali? O galo era Asclépio, o deus da medicina. Também chamado de... Ele hoje é chamado Hipócrates, né? Mas Asclépio, Esculápio e Hipócrates são os mesmos. Então, assim, tinha esses pessoal que eram devotos aí do deus da medicina. Então, a igreja deu um jeitinho de encaixar e tem também a missa do galo, porque eles, naquela época, sacrificavam um galo para Asclépio. A oferenda que eles davam era um sacrifício de um galo. Então, missa do galo, a palavra missa significa sacrifício, ou seja, o sacrifício do galo. Então, era assim um jeito de comportar as mais diferentes correntes heréticas ali, para não desagradá-los, mas de modo que eles servissem seus deuses ali, aqueles ídolos, mas com nomes cristãos. Entenderam, amados, qual foi a jogada, né? Pois bem, por conta disso, amados, esses pagãos, né, tinham uma vida tortuosa, a igreja vai ter ali uma violenta queda moral ali na igreja, né? Então, quando isso acontece, como eu disse, sempre havia ali no meio da igreja ali, pessoas sinceras, né? E essas pessoas sinceras, elas vão se afastar disso aí. Elas resolvem se apartar de toda aquela luxúria, daquelas festas, daquelas orgias, daquelas negociatas. Então, alguns padres ali, resolvem se afastar. Quando resolve se afastar, mas vai ser criado ali o movimento do monaquismo. O que era o monaquismo? Era a vida de mosteiro. Né? Eles vão se afastar, então assim, aquele aspecto congregacional que a igreja tinha, ele vai perder esse aspecto, e esse aspecto vai dar lugar, por exemplo, assim, a um isolamento, né? Eles vão se isolar. O primeiro que criou essa ordem, né, do monarquismo, dos monastérios, foi Bento de Núrcia, né? Ele vai criar ali a ordem dos beneditinos, o que essa ordem ensinava? Pregava mais o abandono da propriedade, a abstinência, a obediência, pregava ali obediência aos superiores, pregava silêncio, meditação, renúncia, humildade, ou seja, pregava um afastamento, né, vamos dizer assim, daquilo que se chamava na época do establishment, né? Pregava esse afastamento. Então, Bento de Núrcia vai realmente criar essa ordem, e esses homens fiéis, né, homens sinceros, vão se afastar de toda essa bandalheira que tinha se transformado a Igreja Católica. Amados, a igreja vai se declinando, né? Cargos passam a ser disputados, né? E até vendidos. Tem um historiador chamado Gibbons, que ele diz o seguinte, que os candidatos a bispo, sempre que surgia uma vaga para bispo, chegava lá os candidatos. Né, dava carteirada e dizia, eu sou da família tal, minha família é importante, sou da família tal. Os outros convenciam, dando banquetes assim,
para convencer os juízes a votar neles, né? E já tinha outros, né, os mais criminosos, que eles já iam às claras dizer assim, olha, me indica para essa vaga que quando eu chegar lá, eu vou repartir os saques que eu consegui fazer lá dentro, eu reparto os saques com vocês. A coisa estava por aí, irmãos. Então, vai passando, né, chega ali os últimos dias de Constantino. Os últimos dias dele, mas não foi assim diferente dos demais, né? Havia polêmicas ali, desentendimento, invejas, constantes divergências, os assuntos que eram eclesiásticos, todo assunto eclesiástico virava questão política, né? Não havia mais diferenciação. Enquanto isso, amados, o que a gente começa percebendo? Que Constantinopla, a igreja ali que estava com a sede em Constantinopla, ela, de uma certa forma, ela vai criando uma supremacia. A Constantinopla, amados, a cidade de Constantinopla, era antiga, aquela Bizâncio grega, né? Ela era aquela antiga cidade chamada Bizâncio. Na verdade, dizem, né, que Constantino nem queria botar o nome dela de Constantinopla, queria botar Nova Roma. Mas eu até duvido muito, eu duvido que ele não queria botar mesmo o nome dele lá. Pois bem, Constantino, mas ali para a igreja de Constantinopla, ele vai providenciar 50 Bíblias, Bíblia era coisa muito cara naquele tempo, mas ele mandou providenciar 50, carregou essas Bíblias numa carruagem pública, foi assim um evento público muito grande. Então, o que acontece? Aos poucos, realmente, a igreja de Constantinopla, ela vai ter uma supremacia, uma visibilidade maior. Outra coisa, amados, que Constantino vai fazer, ele vai pegar o dia, né, que era o dia de domingo, que era o dia ali que os cristãos se reuniam, né, para cultuar o dia do Senhor, que era o dia do culto dos cristãos, ele vai instituir como dia de descanso. Por quê? Porque ele queria que os soldados também assistissem aos cultos, né? Então, o dia de descanso de domingo foi instituído pelo imperador Constantino. Pois bem, amados, só para a gente ter assim, uma ideia, voltar um pouquinho, antes de Constantino, a igreja contava ali com 6 milhões de cristãos, né? Após ele ter subido ao poder, esse número vai disparar, porque, como eu disse anteriormente, todo mundo queria ser cristão, quem era doido de não ser, né? Como eu disse, amados, o Constantino, ele convencia as pessoas a virarem cristãs, fosse oferecendo favores para essas pessoas, ou se essas pessoas se recusassem, ele conseguia pela espada, né? Então, amados, quando Constantino morre ali no ano 337, no dia 22 de maio de 337, o credo de Nicéia, aquele que tinha sido feito lá por conta da questão lá dos arianos, ninguém já nem mais prestava atenção naquele credo, sabe? Porque, na verdade, a igreja vivia num esbórnio mesmo, a igreja era só um braço político. Aquele credo ali, rapidamente, aquele caiu em descrédito, né? Era um credo, mas caiu em descrédito. Só lembrando, amados, que Constantino, por exemplo, ele nunca chegou a se... Ele nunca virou cristão, né? Ele nunca se batizou, só na hora que ele ia morrendo, que ele chamou aquele Eusébio de Nicomédia, aquele lá da igreja de Antioquia, que era favorável a Ário, chamou esse bispo para batizá-lo. Como alguém já dizia, né, que Constantino, ele foi o grande cristão de alma pagã. É o que de fato ele foi. Amados, a igreja, eu vou dar aqui um pequeno intervalo, porque a minha menina precisa aqui utilizar esse computador, eu vou dar outro intervalo, tá bom, meus amados? E aí, quando eu voltar, a gente vai falar sobre a igreja na Idade Média, né? E os movimentos que já vão ali, de uma certa forma, preparar para a reforma que aconteceria posteriormente. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta. Voltando aqui, a igreja na Idade Média, né, dando continuidade aqui ao assunto. Amados, como eu já disse aqui, a igreja tinha virado um grande negócio, né, e o Papa, ele mantinha, né, vamos dizer assim, o monopólio dessa mercadoria. A igreja, uma vez que ela se tornou uma mercadoria, o Papa, ele tinha esse monopólio absoluto, né, dessa mercadoria. Os cargos, né, eram vendidos a quem oferecesse mais dinheiro ou oferecesse mais vantagem. Alguns arcebispos, amados, para os irmãos terem uma ideia, alguns arcebispos, eles eram alcoólatras, alguns eram analfabetos, adúlteros, né? A igreja, ela estava apodrecida até a medula. Então, para os irmãos ainda verificarem a que ponto a coisa tinha chegado, durante anos, né, esse fato poucas pessoas sabem,
durante anos, uma família ali de mulheres adúlteras, elas dominaram o papado, e o papado, o cargo de papa era entregue só a quem elas queriam, para os irmãos terem uma ideia, né? Os sacramentos, amado, o que eles ensinavam ali, o que era necessário para a salvação? Era necessário para a salvação o batismo, né, a confirmação, a eucaristia, a penitência, extrema-unção, ordem, matrimônio. Esses eram realmente os sacramentos ali que eles ensinavam que o povo deveria estar debaixo, por exemplo, desses ensinamentos, dessas obrigações, caso contrário, não seriam salvos. Ali, amados, faziam templos suntuosos, né? Roupas caríssimas ali para aqueles sacerdotes, música solene, né? Com o único objetivo ali de impressionar pelos sentidos, porque espiritualidade não tinha mais nada, né? Começa ali também, amados, o culto, né, aos santos, o culto à Virgem Maria. Começou também essa questão das relíquias, né? Braço de João Batista, dentro de um quarto lá, dentro de uma estufa, e as pessoas iam lá e cobravam ingresso para ver o braço de João Batista. Para os irmãos terem uma ideia, 300 anos tinham se passado, e a mãe de Constantino viajou, a mãe do imperador Constantino, a Helena, que hoje é a Santa Helena, viajou até Jerusalém para ver a cruz que Jesus Cristo tinha sido crucificado, que a cruz estava lá. 300 anos depois, a cruz estava lá, por bem. E isso, amados, também se some a isso, que aqueles mártires, né, os primeiros mártires lá do cristianismo, aqueles que Nero matou, que todos os outros imperadores mataram, né, eles viraram heróis, né, claro, só que logo, logo esses heróis, amados, vão virar deuses, né, no sentido de serem ali adorados, né, eles vão virar espécie de intercessores entre Deus e os homens, ou seja, uma idolatria ali instaurada por conta desse culto aos santos, né. Também tinha a peregrinação ali junto a essas sepulturas, né? Sempre, né, cobrando ingresso, né, para ver essas sepulturas. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia que esse negócio de cobrar ingresso de sepultura de santo era tão rendoso que um certo historiador falou que dos 12 apóstolos, né, dos 12 apóstolos, 15 estavam sepultados só na Espanha. Para os irmãos terem uma ideia como é que era que a coisa, como é que a coisa estava naquele tempo, né? Aí, por conta disso, amados, a igreja, né, ela vai ter muito dinheiro, vai juntar muito dinheiro, porque, entre outras coisas, o imperador Constantino tinha isentado, né, os bens da igreja de pagar impostos. Só que, posteriormente, quando Constantino viu que tudo quanto era de rico estava virando padre, né? Aí Constantino volta atrás e diz assim, não, só homens de pequena fortuna podem entrar para a vida eclesiástica, porque senão o império não ia ter mais um centavo de imposto, porque tudo quanto era de donos de grandes propriedades de terra entrava para a igreja, que era para realmente não pagar imposto para o Estado, né? Aí, amados, quando ele diz, né, que só pessoas de pequena fortuna podiam entrar ali, né, isso vai ter um lado ruim, por quê? Porque agora só pessoas de pouca posse, e, consequentemente de pouca ou nenhuma formação, começou a se ordenar como padre, né? Só que a igreja, né, por conta ela já era praticamente dona ali de quase toda a Europa, ali as terras pertenciam à igreja, né? Então ela alugava, né, a igreja ela alugava essas terras, né, para os agricultores ali, para criador de gado, e pegava aluguel, né, dessa terra. Também vendia indulgência, né? Nesse tempo já estava vendendo indulgência, a venda de indulgência já era antiga. E também esses ingressos que eu falei que eles cobravam para ver as relíquias, né? Que tinha que pagar os ingressos. E outra coisa, mas para os irmãos terem uma ideia, o controle, né, da divisão ali de rendas, ela estava ali na mão ali do papado. Era o papado que recolhia ali todos os impostos, e aí ele fazia a divisão. Para os irmãos terem uma ideia, 75% de tudo que era recolhido ficava com a igreja, e apenas 25% era ali distribuído ali para obras para o povo, né? Para ali a manutenção do povo. Os irmãos já comecem a perceber que isso aí boa coisa não vai dar. Isso vai começar, o sentimento de revolta seria inevitável ali no meio da população. Então, amados, vai começar assim, né, o movimento de protestos, né? Isso estava na cara que isso ia acontecer. Pois bem, no início ali do século XII, irmão, 1100 e alguma coisa, os movimentos de protesto vão começar
assim, de protesto mesmo, já grandes movimentos, né? Porque protesto sempre houve, né? Sempre ninguém estava satisfeito com aquilo ali, né? Mas um falando com o vizinho, o outro falando ali com o outro, com o padeiro, com o açougueiro, mas a coisa vai começar a aumentar. Por exemplo, essa imoralidade, irmãos, essa ganância da igreja, né, vai chegar a um ponto que vai começar a chamar a atenção de pessoas assim, que tinham uma certa, vamos dizer assim, expoentes ali na sociedade. Esse, um dos primeiros ali que vai surgir, né, no sudoeste da França, é Pedro de Bruys, né, e Henrique de Lausanne, que eram pessoas, né, pessoas expoentes ali daquela região. Eles vão começar um movimento, né, o movimento petrobruciano, que era contra essa imoralidade, atacava a imoralidade e a ganância da igreja. Logo depois, amados, vem os caristas, né? Quem eram os caristas? Foram um pessoal que vai sair de dentro da igreja, né, católica, vão organizar uma igreja para eles, né, com o próprio ministério deles, a organização, o credo e sacramentos, é um povo já apartado, né? Assim, mas não era assim uma coisa declarada, né? Mas dentro da igreja católica já começou a se formar esses grupos, né? Daí a pouco, amados, vem os valdenses, né? Os valdenses esse valdense, esse nome valdense, ele vem de Pedro Valdo, né, que era um negociante de Milão ali na Itália. Ele vai repartir, amados, seus bens ali com o povo, né, e vai virar um pregador itinerante. Todos eles ali vão ser excomungados, né, mas eles vão continuar com a pregação do evangelho, inclusive ali distribuindo partes da Bíblia, né, porque eles manuscreviam ali e entregavam, né, para o povo partes da Bíblia escrita à mão. Também outro movimento que vai surgir ali, amado, um movimento chamado Movimento dos Irmãos, que era esse movimento, eles eram muito respeitados assim pela vida santa, né, que eles levavam. Eles ensinavam, por exemplo, a Bíblia na língua do povo, né? Tinha um trabalho missionário muito ativo. Só lembrando, irmãos, que as missas até então, elas eram ditas em latim, e como às vezes o próprio padre era analfabeto, ele decorava ali o palavreado, o padre não sabia o que estava ensinando para o povo, e muito menos o povo sabia o que estava sendo dito ali. Então, esses irmãos, por exemplo, esses outros cataristas, né, os valdenses, eles vão começar a ensinar o evangelho para o povo na língua que eles entendiam, né? Só que é o seguinte, amados, o que aconteceu? A igreja, se era de começar a observar que esses movimentos não estavam, era realmente porque o povo não estava satisfeito com a igreja, e reparar ali os seus erros, né? Ela não vai aprender nada com essa onda de protestos. A única resposta que a igreja vai dar foi a Inquisição. O que era a Inquisição? Ela mandava matar qualquer um que falasse contra ela e não se retratasse, ela mandava matar. Então, amados, essa atitude dela, ela vai ser uma atitude que vai vaticinar, vamos dizer assim, a própria condenação da Igreja Católica no tempo e na história dela, porque essa questão da revolta vai começar a atingir não mais assim, comerciantes, pequeno comerciante, povo, agricultor, vão começar a surgir contra ela, por exemplo, professores universitários. Padres, né? Padres sábios, que além de serem padres, também eram esclarecidos, não eram padres analfabetos, não, né? Por exemplo, ali na Inglaterra, já no século XIV para o século XV, nós temos a figura ali de Wycliffe. O Wycliffe, amados, era um professor, né, na universidade, era padre, tinha uma pequena igreja lá, e era professor. E outra coisa, na Inglaterra, amados, havia aquele espírito cívico, né? E esse espírito cívico, ele vai bater de frente ali com a toda poderosa igreja papal. Quando Wycliffe entrou em luta contra o papado, por exemplo, em 1375, amados, já há mais de 70 anos que a Inglaterra já vinha se desentendendo ali com o Papa, né? Por conta do Papa querer se meter nos negócios políticos da Inglaterra, querer levar todos os impostos, era ela que tinha que fazer a separação dos impostos, o rei, ali o rei, na verdade, era um rei, porque o imperador, na época, a figura do imperador no caso, nessa época, aí já era império alemão, né, que na época vigorava, mas o imperador, ele era quase uma figura assim, vamos dizer assim, como se fosse hoje a rainha da Inglaterra. Não tinha assim, a palavra dele assim não vigorava muito não, o que vigorava mesmo era a palavra dos reis, né? Então, o que acontece? O Wycliffe ali já viveu na Inglaterra, numa época que a Inglaterra já vinha se desentendendo ali com
com o Papa, por conta da igreja querer se intrometer no negócio do Estado, né? Então, amados, como eu falei, o Wycliffe, ele era um padre, né, numa pequena cidade, mas também era um famoso professor, né, da famosa Universidade de Oxford, ali na Inglaterra. E aí ele vai se levantar, né, contra o direito que o Papa dizia de ter de cobrar impostos dos cidadãos ali da Inglaterra. O Wycliffe vai ser condenado num concílio, mas o Wycliffe não vai se calar. Ele vai escrever cartas, amadas, em linguagem simples, né? Ele vai apelar para o povo inglês, né? Para aquela causa ali, de uma certa forma, já de um descolamento da Igreja Católica. Entre outras coisas também, o Wycliffe, antes de morrer, ele traduziu a Vulgata, que era a Bíblia dos católicos, ele vai traduzir para a língua inglesa. E para isso, amados, ele vai contar, por exemplo, com um grupo ali chamado Irmãos Lollardos, né? Que muitos deles eram estudantes ali de Oxford, que eles espalharam realmente partes da Bíblia ali traduzida, vão espalhar naquela região ali para que o povo pudesse ler. Depois, amado, de Wycliffe, né, ainda no pensamento ali, na herança de Wycliffe, vai surgir outro padre, né, esclarecido, um padre sábio, né, que vai também se voltar ali contra aqueles desmandos da Igreja Católica. Estou falando de John Hus. Ali, como eu disse, amados, os ensinamentos ali de Wycliffe, eles vão ultrapassar, né, a fronteira da Inglaterra e vão chegar na região da Boêmia. Região da Boêmia, irmão, já foi a Áustria, né, parte da Áustria, e hoje lá é a República Tcheca, mas naquela época chamava de Boêmia. Rússia, amados, ele foi um padre, né, e um teólogo, e ele vai criticar essas doutrinas católicas e vai influenciar posteriormente os reformadores protestantes ali do século XVI, entre eles, né, Lutero. Voltando aqui para a Rússia, amados, ele era um cidadão assim muito querido, além de padre, ele era um cidadão muito querido, ele era um nacionalista, então Rússia começou a questionar o direito ali da que a igreja se dizia ter, de mandar no governo e de explorar o povo com aqueles pesados impostos. Ele vai se opor também ali à venda das indulgências, né? E vai também contrastar ali por que a igreja era tão rica, vivia em tão opulência, e mesmo assim ficava, vamos dizer assim, espoliando o povo ali, arrancando o sangue do povo. Ele questionou também por que a comunhão era só para os grandes, né? Para o corpo eclesiástico lá. Não era oferecida para os pobres não podiam ter comunhão, participar do pão e do vinho não podia. Então ele vai questionar, amados, e esses questionamentos vai dar origem ali a um movimento libertário. Então o Papa, né, ele era padre, né, o Papa vai excomungar ele em 1412, ele é excomungado, e em 1415 John Hus é queimado vivo, né? Tem uma irmã interessante, que isso foi em 1415, quando estavam queimando John Hus falou assim: hoje vocês queimam um ganso, porque Rus, a linguagem boêmia lá, significa ganso. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne, e contra esse vocês nada poderão fazer. 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, vai aparecer Martim Lutero, que nós vamos tratar dele posteriormente, né? Pois bem, queimaram John Hus. Amados, a população se revoltou, né, quando John Hus foi queimado, porque ele era muito querido. E aí, amados, com a morte de John Hus, vai ser tipo assim um estupim. A população revoltada ali parte para a independência, derrota o imperador alemão e devastam parte ali da Alemanha. A população foi com tudo, né, quando mataram John Hus. Então, para os irmãos terem uma ideia, toda a Europa ali ela foi abalada economicamente por conta dessa revolta. Depois dessa revolta, amados, vão surgir os irmãos boêmios, né? Rússia da Boêmia. É uma força importante ali fora da igreja que vai inspirar outras regiões da Europa ali no sentido desse espírito de revolta, né, contra essa igreja papal. Pois bem, nesse meio, meu irmão, nessa época, olha o que vai surgir. Outro fenômeno vai surgir que vai, vamos dizer assim, empurrar a igreja rapidamente ali, né, vamos dizer assim, para o fim da supremacia dela. Amados, é o movimento chamado movimento da Renascença, o Renascimento, né? O que foi o Renascimento? O Renascimento, amados, foi ali um período de transição entre a Idade Moderna, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, na época do Renascimento, amados, houve uma volta assim aos clássicos gregos, né?
a língua grega ficou em alta, e aqueles povos que eram esclarecidos, né, aqueles homens esclarecidos, passaram a ler Platão, Aristóteles, Sócrates. De uma certa forma, amados, a gente podia dizer que eles estavam assim, houve assim um profundo é, desengano, né? As pessoas entristecidas com a igreja, com a religião, de uma certa forma passaram a se voltar para o ateísmo. Para o ateísmo. Vocês estão lembrados dos estoicos, né? Ali dos epicureus, que o máximo que ele dizia, ó, se Deus existe, se ele existe, criou o mundo, foi-se embora e não tá nem aí. Então, assim, o povo ali, assim, altamente, os esclarecidos, né? Altamente ali decepcionado com o que eles viam na igreja, né? Eles vão de uma certa forma, se voltar para o ateísmo, né? Começar a ler os clássicos gregos. Só que é o seguinte, amados, quando a igreja viu, né, que esse movimento estava atraindo pessoas da alta, né? A igreja vai, de uma certa forma, também colaborar, passar a ser colaborativa no sentido de patrocinar, por exemplo, músicos, artistas, sabe? Arquitetos, ela passa, de uma certa forma, a dar um patronato, né, para essas pessoas que faziam parte dessa corrente renascentista. Mas como eu falei aqui, irmãos, essa renascença, como a gente pode ver, ela alcançava apenas assim a parte culta, vocês estão percebendo, né? Pessoas que liam grego, por exemplo. E a igreja, ela passou a patrocinar, né, esse povo culto, tá, dessas artes e tal, mas a vida espiritual do povo que era bom, nada. Então, amados, vamos aqui ressaltar que essa volta aos clássicos gregos, né, a língua era grega, né, e a língua grega vai ficar em alta. Olha só, a língua grega vai ficar em alta. Amados, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A Septuaginta, toda a Bíblia, né? A versão Septuaginta era em quê? Em grego. Então, com a língua grega em alta, amados, fatalmente, né? O conhecimento bíblico ali daquele povo mais esclarecido ia vir à tona, como de fato veio, né? É, Amados, e outra coisa, nessa época, né? O, o poder romano do Oriente, né, o poder romano do Oriente já tinha caído, né, desde 476. Ficou se mantendo ali na figura da Igreja Católica ali de Roma e tal. O Império Romano do Oriente também já tinha caído essas alturas, né? O poder imperial vai entrar em colapso no final do século XII, porque, de fato, quem mandava eram os príncipes, né? Tipo política de governadores. Mas era o seguinte, tinha um imperador, mas o imperador era aquela figura que ficava, né, longe. Então, o povo tinha contato mesmo ali, era com os chamados príncipes, que era como se fossem prefeitos, né? Governadores, sei lá, aquele povo que estava ali, aqueles governantes que estavam mais próximos ao povo. Então, o que de fato aconteceu é que os príncipes passaram a mandar, né? A figura o poder imperial vai cair em colapso. Cada príncipe mandava ali no seu território, e era isso que passou a valer. Outra coisa, o que aconteceu, amados, no século XV? O Papa, né, sai ali de Roma, né, sai de Roma, e o papado, ele passa ali para Avignon, na França, porque era uma maneira, assim, de ficar longe ali dos acontecimentos, tipo assim, não serem incomodados, né? Então, o papado, ele vai para Avignon, na França, que é uma cidade ali mais afastada ali na região da França, né? Tipo Luís XVI fez, né? Logo depois, posteriormente, ele para sair ali daquela muvuca de Paris, onde as pessoas estavam ali protestando tudo, ele vai para o Palácio de Versalhes para não ficar vendo gentalha. Foi mais ou menos o que o Papa fez. Ele vai sair ali daquela cidade grande e vai para uma cidade do interior ali na França para ficar afastado. Pois bem, ficou lá, né? Porque não queria ser incomodado. Enquanto isso, amados, esses movimentos de revolta, eles continuam, né? E outra coisa, como eu falei, esses homens esclarecidos lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento. Aí, amados, vem outro fenômeno aí que vai também, de uma certa forma, empurrar esse movimento da reforma protestante, de uma certa forma, vai propulsionar que isso viesse mais rápido. Foi a invenção da imprensa, né, por Gutenberg, em 1450.
quando Gutenberg ali inventou a imprensa, né, criou a imprensa, agora ficava mais fácil fazer livros, né, imprimir as Bíblias, imprimir o Novo Testamento, porque antes era na mão, né? Mas agora não, agora muitos livros agora podiam ser espalhados e o povo ser esclarecido. Então, mas nessa época também, Cristóvão Colombo já tinha descoberto aqui a América, Pedro Álvares Cabral tinha descobrido o Brasil, Copérnico, em 1520, vai criar o sistema ali heliocêntrico, né, de uma certa forma, vai desacreditar a Igreja Católica, que pregava o contrário. Ainda em relação a Gutenberg, a Bíblia vai ser impressa ali em grandes quantidades, muitos humanistas vão se converter. Humanistas, amados, eram aqueles homens esclarecidos, entendeu? Que quando foram ler Platão, ler Aristóteles, leram a Bíblia também, que era em grego. Então, por exemplo, João Collet, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, vai se converter. Erasmo de Roterdã, na Holanda, vai se converter. O próprio Calvino, que era um humanista, vai se converter. Então, amados, com tudo isso, né? A igreja nessa decadência moral, espiritual, decadência, uma igreja que vivia imersa ali na ganância, no luxo, né, e no desprezo pelo povo, e de repente esses homens esclarecidos começam, amados, a verificar que tinha alguma coisa errada ali, e esses homens esclarecidos começam a contar, obviamente, claro que iam contar, o povo também já não aguentava mais, então tudo ali, amados, agora todas as peças ali já estão já na posição para aquilo, né, que a igreja papal, ela já estava caminhando, ela caminhava assim ali, agora para o maior flagelo da história dela, né, que seria a reforma protestante, que vai ser assunto que nós vamos tratar na próxima gravação. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus vos dê vitória em nome de Jesus. Amém.